Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que deles beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis deste pão, bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, quem está entrando neste momento nas redes sociais, nós hoje estamos celebrando a segunda noite do Tríduo em preparação à festa de Corpus Christi. Ontem, na primeira noite, nós refletimos sobre a temática da Maria como mulher eucarística. Hoje, nós iremos refletir com Eucaristia, Jesus, verdadeiro Cordeiro imolado. Obviamente, se nós olhamos esta imagem do Cordeiro imolado, é para nós algo forte. E para compreender o Jesus como verdadeiro Cordeiro imolado, ou a terminologia de Cordeiro imolado, nós precisamos voltar ao Antigo Testamento. Primeira coisa é, quando se diz que Jesus é o verdadeiro Cordeiro imolado, dá a ideia de que os outros cordeiros que foram imolados antes eram falsos. É falso ou não? Não é que fosse falso, mas era ineficaz. Não cumpria o verdadeiro objetivo. No Antigo Testamento, desde a época da libertação do Egito, costumava-se celebrar a imolação de um cordeiro, ou seja, de um carneiro, Jesus, que o próprio Deus diz, não é? Macho, sem defeito algum, não é? Cevado, tal, que deve ser oferecido. Depois se começa na mesma tradição, quando se celebrava a Páscoa, o povo de Israel ia ao templo em Jerusalém para sacrificar o cordeiro. E aquele sangue do cordeiro servia como expiação dos pecados, como reconciliação para com Deus. Durante todo o Antigo Testamento se celebrou isso aqui. Porém, chegado um dado momento, é o próprio Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro, que agora é colocado e dado para sacrifício da humanidade. Se vocês lembram, na época de Abraão, ainda quando Deus pede a Abraão Isaque em sacrifício, lembra que quando Deus pede, era o único filho, Isaque, o filho de Abraão, e Abraão, sem hesitar, diz que vai sacrificar o próprio filho, junta a lenha, e vão subindo para a montanha para fazer o sacrifício, e no caminho Isaque pergunta: Pai, mas cadê o cordeiro? Porque deveria levar. Como era que nós vamos fazer um sacrifício se não temos o carneiro? E Deus e Abraão, na fé, Deus providenciará. Quem era que ia ser sacrificado era o próprio Isaque. Quando diz que Abraão prepara o lugar para o sacrifício, Deus manda o anjo que diz: não levante a mão contra o teu filho. Abraão olha para frente e vê pendurado pelos chifres em um espinheiro um cordeiro para o sacrifício. A igreja e a teologia vai fazer a leitura de que aquele cordeiro que Abraão viu lá no Antigo Testamento
pendurado naquele espinheiro, era a prefiguração de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que deveria ser imolado. Veja que Deus fez com que o filho de Abraão não fosse sacrificado, mas não poupou o seu próprio filho por amor à humanidade. Por isso, dizer que Jesus é o verdadeiro Cordeiro é dizer o mesmo que dizer que ele sim é o Cordeiro eficiente, que o seu sangue foi capaz de resgatar a humanidade, que o seu sangue foi capaz de apagar nosso pecado, que o seu sangue foi capaz de nos resgatar. Por isso ele é o verdadeiro Cordeiro. Os outros tiveram a sua serventia de expiação dos pecados e reconciliação, mas era uma reconciliação que depois se quebrava quando se pecava. O sangue de Jesus, o sangue do verdadeiro Cordeiro, ele derramado uma vez por todas, laça a humanidade com uma eterna aliança. Por isso que ele diz, este é o sangue da nova e eterna aliança. É o que nós ouvimos na carta de Paulo hoje aos Coríntios. É a narrativa mais antiga da instituição da Eucaristia, esta narrativa de Paulo. Ele faz memória do que Cristo disse, aquilo que toda vez que o padre preside a Eucaristia, diz também aqui no altar. Na noite que ia ser entregue, o Senhor toma o pão, dá graças, parte e dá aos discípulos, dizendo, é meu corpo que é dado por vós, é meu sangue que é derramado por vós. Paulo narra essa instituição da Eucaristia. Agora, é necessário que a gente compreenda essa narrativa dentro do contexto que Paulo escreve. Paulo não escreve suas cartas para normatizar, para falar de regras ou de normas soltas. Não. Paulo escreve para resolver um problema nas comunidades. Ele passa por uma comunidade, convive como conviveu em Corinto, depois vai embora para uma outra missão. E quando está na outra missão, ele começa a receber notícias da comunidade. E ele recebeu notícias de Corinto, e não eram notícias boas. Na comunidade de Corinto estava existindo muita divisão na comunidade cristã. Os mais ricos chegavam na festa da Eucaristia, comiam tudo e deixavam os pobres sem nada. Existia o grupo dos grandes, em detrimento do grupo dos pequenos, uns tinham privilégios, outros não tinham, e assim a comunidade cristã estava totalmente esfacelada. Por isso Paulo vai escrever a comunidade para falar desta unidade. E aí ele narra essa narrativa da Eucaristia como uma atitude e um ato de amor. Quando se une ou se reúne para celebrar a Eucaristia, não se reúne para celebrar qualquer coisa. É a grande ação de graças. Por que aquele que é unidade, que nos quis unido, que doou a vida, derramou o sangue por todos, está existindo na comunidade agora divisão? Está existindo separação. Vocês estão querendo apresentar alguém que é melhor do que o outro. Como é que é isso? Se o corpo e o sangue do Senhor é dado a todos, por que tem divisão? Por isso, o final da leitura de hoje é muito forte. Vocês serão réus se aproximarem indignamente do corpo e do sangue do Senhor. Como é que nós entendemos isso? Quase como dizer, quem se aproxima indignamente do corpo e do sangue do Senhor está cavando a própria condenação. É uma autocondenação aproximar-se indignamente do corpo e do sangue do Senhor. Padre, como é isso? Então, não vamos nos aproximar do corpo do Senhor? Veja o contexto que Paulo está escrevendo. E esse contexto serve para nós hoje. Ele está vendo, vocês estão indo participar da ceia eucarística, mas de uma forma que não é includente, mas excludente. Vocês estão excluindo uns. Uns querem ser melhor do que os outros, mas querem se aproximar da Eucaristia. A grande pergunta é, como é que nós nos aproximamos do corpo e do sangue do Senhor Jesus? Quais são os critérios que nos colocam e nos impulsionam a se aproximar da mesa da Eucaristia? O problema, minha gente, é que às vezes nós queremos que a Eucaristia seja uma autenticação, uma autentificação
daquilo que o meu esquema mental, moral, psicológico impõe. Aquilo que eu acho que é certo, eu quero que a Eucaristia confirme. E muitas vezes é o contrário, a Eucaristia nos contradiz. Indigno de ir hoje à mesa da Eucaristia, como muitos pensam, não é quem é de segunda união. Indigno de se aproximar da mesa da Eucaristia não é a mãe solteira, não é o homossexual. Indigno de se aproximar do banquete do Senhor não são os pecadores. Indigno de se aproximar da mesa da Eucaristia é um coração de juiz iníquo, de alguém que olha para o outro e tem a capacidade de julgar se o Senhor não nos deu a capacidade de julgar. Por isso ninguém nunca me pergunte quem é que pode e quem é que não pode comungar, porque eu não posso dizer, eu não tenho uma autoridade de dizer quem é que pode e quem é que não pode comungar. Mas muitas vezes nos bancos das igrejas, as pessoas estão sentadas lá e olhando quem está na fila e dizendo, fulano de tal vai comungar, ela fez isso, fez aquilo, ele fez isso, fez aquilo, e está indo para comungar. Olhe para o seu coração, você está pior do que a pessoa que está indo para lá, porque você está se colocando no lugar de juiz e querendo impedir uma graça que é de Deus e que Ele concede a quem Ele quer, da forma como Ele quer. Por isso, dizer que, como Paulo diz, se nos aproximamos indignamente da Eucaristia, e isso aqui é cavar a própria condenação, é nesse sentido. O povo de Corinto se achava agora puro demais e se achava no direito de dizer, você pode e você não pode comungar. O que eu estou dizendo aqui não é que agora tudo pode, está escancarado. Não, não estou dizendo isso aqui. Nem estou entrando no que na teologia moral chamamos de laxismo, tudo pode, mas também não entro no rigorismo daquilo que nada pode. Existe na teologia moral o que nós chamamos de eprobabilismo, ou seja, é no equilíbrio de que entendemos e é no trabalhar a consciência dos filhos de Deus, de que eles entendem o seu caminhar e por isso se aproximam da Eucaristia. Por isso não é dizer quem pode e quem não pode comungar, quem pode e quem não pode se aproximar da Eucaristia. Isso não é dever meu, isso não é dever seu. Não é minha obrigação, nem é sua. A minha obrigação, o meu dever é, hoje eu estou apto a me aproximar da Eucaristia. E qual é a característica que me torna apto a me aproximar da Eucaristia? A minha capacidade de amar. É só isso. Se eu sou capaz de amar, de acolher, de perdoar, de ser fraterno, isso me torna capaz da Eucaristia. Isso me torna digno da Eucaristia, embora o meu pecado seja grande. Mas se eu sou capaz de amar, isso aqui me torna digno da Eucaristia. Não é a praxe exterior que me torna, porque eu sou um católico praticante, porque sempre vou à igreja, porque... Não, isso não, porque muitas vezes nós somos católicos de fachadas, nós somos católicos de casca, ou seja, é só exterior, mas dentro somos totalmente apodrecidos e indignos da Eucaristia, porque não amamos. Portanto, em síntese, o que me torna digno ou indigno da Eucaristia é a minha capacidade ou não de amar. É somente isso aqui. Não existe outra forma de dizer que eu sou digno ou não sou digno. E quem diz que eu sou e quem eu não sou, não é o padre, nem é seu vizinho, nem é ninguém. É a sua própria consciência. É você que sabe a sua forma de amar, se é uma forma de amar incondicional. Porque se nós entendemos a Eucaristia como um banquete ou como uma festa de alimento para uns e outros não, aqui seria de fato um banquete aos moldes humanos. Na minha casa vem fazer refeição quem eu gosto. Na minha casa só faz refeição quem é do meu aprisco, da minha estima. Só que a casa de Deus, a comunidade cristã, não é da minha estima. Se na mesa da Eucaristia só vai quem eu quero e pelos meus critérios, o banquete da Eucaristia deixa de ser um banquete evangélico para ser um banquete humano. E o banquete da Eucaristia não é um banquete humano, é um banquete
evangélico, ou seja, do Cristo Jesus que se dá em comida para a humanidade. Por isso, nos aproximamos da mesa da vida, da mesa da Eucaristia, do festim real, com um coração aberto e agradecido em ação de graças, porque Deus nos acolhe e a única coisa que Ele pede em troca é a minha capacidade de amar incondicionalmente. E aí, para fechar, não nos esqueçamos nunca de que a Eucaristia nunca foi o prêmio dos santos. A Eucaristia é remédio dos pecadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.